Ao interpor um recurso, o recorrente deve impugnar especificamente a decisão. O recurso não pode servir como uma forma de demonstrar o descontentamento genérico com a sentença, com a adesão interlocutória. Eu não concordo, o juiz foi injusto. Tá, por que ele foi injusto? Onde está aqui o erro em iudicando? Onde está o erro em procedendo? A obrigação de o recorrente impugnar especificamente a decisão recorrida. Tem a ver esse princípio com o próprio princípio do contraditório. Porque se eu sou o recorrente, agora olha, se coloque aqui no lugar da parte recorrida, tá? Do recorrido. Eu sou o recorrente, você é o recorrido. Eu digo no meu recurso, a decisão foi injusta. Essa decisão, ela prejudicou a parte autora. Prejudicou demais. A parte autora agora vai ficar pobre. A parte autora agora não vai conseguir desenvolver a sua empresa, o seu negócio. Tá, mas de que forma? Aí você agora se coloque como recorrido. Tribunal, como é que eu vou exercer o meu direito ao contraditório se eu não sei quais são os pontos da sentença que o recorrente está impugnando? Veja, recurso não pode ser genérico. Não pode haver argumento genérico no recurso. O argumento deve ser específico. O recorrente deve impugnar especificamente a decisão. Então, naquele nosso exemplo dos danos emergentes, lucro cessante e danos morais, tribunal, em relação aos danos emergentes, o juiz não observou a prova A, a prova B e a prova C, não observou ainda a regra prevista no artigo tal do Código Civil ou do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, o próprio entendimento deste tribunal é nesse sentido. Isso é impugnação específica. Está impugnando especificamente o capítulo da decisão. No tocante ao dano moral, a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido disso, disso e daquilo. No presente caso, conforme a própria manifestação do réu em audiência, aconteceu isso. Isso é impugnar especificamente, mostrando o que o juiz não observou. Impugnação específica. Se não houver violação ao princípio da dialeticidade, esse recurso não será conhecido pelo tribunal. O tribunal não vai julgar o recurso. E olha que interessante, pergunto a você. O recorrente pode usar os mesmos argumentos já utilizados anteriormente? Então o recorrente, vamos imaginar que seja o autor, ele pega basicamente a petição inicial, aqueles fundamentos, copia e cola e aí ele faz uns ajustes impugnando a decisão. Ele pode se valer desses mesmos fundamentos ou dos fundamentos que ele apresentou em alegações finais? Pode. Para o STJ, meus amigos, não há violação ao princípio da dialeticidade, a utilização pelo recorrente dos mesmos argumentos já utilizados anteriormente no processo, evidentemente, tá? Então não há violação. O que não pode é tão somente apresentar o inconformismo de forma genérica sem apresentar uma impugnação específica em relação àquela decisão que é objeto do recurso. Assim como ocorre com a fase de conhecimento, em que o juiz, antes de examinar o mérito, precisa verificar se os requisitos de admissibilidade, ou seja, se os pressupostos processuais estão presentes, no campo recursal isso também ocorre. Para que o mérito de um recurso seja julgado pelo tribunal, pelo órgão ad quem, é preciso que tenham sido preenchidos os pressupostos processuais, tenham sido observados os pressupostos processuais. E quais são esses pressupostos processuais recursais, aplicáveis aqui no campo recursal? Nós temos os requisitos, que nós vamos chamar aqui de requisitos de admissibilidade. Nós temos os requisitos intrínsecos e os requisitos extrínsecos. Primeiro requisito, cabimento. O recurso deve ser cabível. E o cabimento tem a ver com o princípio da taxatividade, com o princípio da singularidade, chamado também de unicidade ou irrecorribilidade, e com o princípio da fungibilidade. Por quê? Porque para que o recurso seja cabível, é preciso que ele tenha previsão legal, princípio da taxatividade. Para que ele seja cabível, é preciso verificar se ele é o único recurso que está sendo interposto, princípio da singularidade. Contra uma mesma decisão, somente é cabível um único recurso de cada vez. E aí, dentro
desse cabimento. Se o recurso não for cabível nesse caso, porque o recurso é incorreto, o órgão adquem, né, pode verificar se é possível aplicar a fungibilidade, o princípio da fungibilidade. Então esse é o primeiro requisito intrínseco, cabimento do recurso. Quando o juiz profere uma sentença e o recorrente interpõe o recurso de apelação, a primeira coisa que o relator do recurso examina é: o recurso é o correto? É cabível a apelação contra a sentença? É. Contra a sentença cabe a apelação. Opa! Ele interpôs algum outro recurso ou esse foi o único recurso? O único recurso. Beleza. Não há nenhum erro aqui, está tudo certo. Segundo requisito de admissibilidade: legitimidade. A parte, o recorrente deve ter legitimidade para aquele recurso. E no tocante à legitimidade, eu chamo a atenção aqui para o artigo 996, especificamente o parágrafo único, que ele vai dizer o seguinte, meus amigos. Olha o que diz o artigo 996. Ele diz: o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Só que o que eu quero chamar a atenção aqui é em relação ao parágrafo único do artigo 996, que vai falar desse terceiro prejudicado. Como assim? Como assim um terceiro prejudicado? Quem não foi parte do processo pode interpor o recurso? Pode. Mas para que um terceiro que não tenha sido parte no processo interponha um recurso, ele tem que demonstrar o seu interesse. Um interesse jurídico. Que interesse jurídico é esse? É o fato de ele ser também atingido pela sentença ou pela decisão. Muitas vezes nós teremos um terceiro que, embora não tenha sido parte no processo, foi atingido pela sentença ou pela decisão. Nesse caso, ele vai poder interpor o recurso. Nós chamamos isso de recurso de terceiro prejudicado ou recurso do terceiro prejudicado, que é o recurso cabível contra aquela decisão. Se for uma sentença, o terceiro vai interpor a apelação. Se for uma adesão interlocutória, conforme o caso, ele vai interpor um agravo de instrumento. Veja o que diz o parágrafo único do artigo 996. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual. Em outras palavras, todo aquele terceiro que poderia ter participado do processo como litisconsorte ou como assistente de uma das partes poderá interpor o recurso como terceiro prejudicado. Basicamente é isso. Porque nessas duas situações, evidentemente que ele vai poder ser atingido pela decisão. E ele pode ser atingido diretamente ou reflexamente. Ele terá interesse também na hora de interpor o recurso. Legitimidade e, evidentemente, interesse. A ideia do interesse recursal é a mesma ideia do interesse de agir. Ou seja, no interesse de agir nós temos um binômio, necessidade-utilidade. Ou seja, o processo deve ser útil, o recurso deve permitir uma melhora na situação jurídica da parte, utilidade. E necessidade, para que essa melhora ocorra, somente o recurso vai poder permitir isso. Essa é a ideia, então, do interesse recursal. E aqui eu tenho duas perguntas que vão contextualizar essa ideia do interesse recursal, da utilidade e da necessidade. Primeira pergunta é: beneficiado, aquela pessoa que foi beneficiada pela prescrição, tem interesse recursal? Ou seja, quem é beneficiado pela prescrição geralmente? O réu, claro. O autor ajuizou uma ação. O réu foi citado, o processo desenvolveu e o juiz reconheceu a prescrição da pretensão do autor. Beneficia quem essa prescrição? Ao réu. O autor ajuizou uma ação de cobrança pleiteando a condenação do réu em 50 mil reais e o juiz diz que já houve a prescrição. Opa, maravilha para o réu. Beneficiou? Claro. Agora, o réu pode recorrer dessa decisão? Não. Não há interesse recursal. Por quê? Porque a decisão, nesse caso, como reconheceu a prescrição, ela resolveu o mérito. Logo, qualquer que seja o recurso do réu, não vai gerar nenhum benefício para ele. Nada melhor do que ele já obteve aqui com a prescrição. Porque a prescrição resolveu o mérito. A prescrição, nesse caso, equivale a uma improcedência do pedido do autor para o réu. Porque o réu não vai ter que pagar. Agora, o beneficiado pela sentença terminativa, a sentença que extingue o processo sem resolução do mérito, tem interesse recursal? Aqui tem.
Exemplo, o autor propõe a ação, nossa ação de cobrança aqui de 50 mil reais, no nosso exemplo, e o autor não julga o mérito. O autor diz o seguinte: autor, o senhor é parte ilegítima. Extinga o processo em resolução do mérito. O réu pode falar o seguinte: eu não concordo, eu vou apelar. Olha que réu corajoso. Vou apelar. Ou vou apelar por quê? Porque eu quero que reconheça no tribunal, que o tribunal reconheça a legitimidade do autor e julgue o mérito para dizer que o autor não tem direito. Olha que interessante. Ou então imaginem aqui que o juiz extinga o processo por ausência de interesse de agir. O réu pode recorrer para falar o seguinte: eu, réu, também tenho direito à resolução do mérito. Eu não me contento com a sentença terminativa. Eu quero uma sentença definitiva de mérito para dizer que o autor não tem direito. Perceberam? Fácil, perfeito. E aqui o próximo requisito de admissibilidade intrínseco: inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. É possível que haja algum fato que impeça ou que extinga o próprio direito de recorrer. É possível? É. Isso aqui, meus amigos, é um requisito negativo. E o que é que não pode ter ocorrido para que o recurso seja admitido pelo tribunal? Não pode ter havido desistência, não pode ter havido renúncia e não pode ter havido aceitação. E o que é a desistência? E aqui, segue a sequência dos artigos, 998, 999 e 1000 do CPC. O que é a desistência? Haverá desistência sempre que o recurso for interposto e, evidentemente, o recorrente não tiver mais interesse no desenvolvimento daquele recurso, no processamento daquele recurso. Essa é a desistência. A desistência, meus amigos, ela pressupõe um recurso já interposto. Não existe desistência antes da interposição do recurso. Antes da interposição do recurso, admite o quê? Renúncia. Interposto o recurso, não se fala mais em renúncia, mas apenas em desistência. Então a desistência ela é manifestada pelo recorrente após ele interpor o recurso. A renúncia é manifestada pelo recorrente antes de ele interpor o recurso. Perfeito. Essa desistência pode ser total ou parcial. A sentença condenou danos morais, lucros cessantes e danos emergentes. Nosso exemplo. Eu recorri da sentença de forma integral, discutindo todas essas questões. E eu falo o seguinte: eu desisto do recurso em relação ao dano moral. Eu vou me contentar com ele. Desisto em relação ao dano moral. Beleza, uma desistência parcial. Pode também. Ou você pode desistir de todo o recurso. Para que haja desistência, como a desistência é um ato dispositivo, o advogado deve ter poderes especiais. Então você, na sua procuração, já coloque esses poderes. É importante. Poder para, por exemplo, receber, confessar, transigir, desistir, renunciar, reconhecer a procedência do pedido. Tudo isso você pode colocar na sua procuração e quando você for requerer uma desistência, o tribunal deve verificar na procuração se você tem poderes especiais, tá bom? O advogado tem poderes especiais. Exige-se consentimento do recorrido? Não. A desistência não depende de consentimento do recorrido. Desistência e repercussão geral reconhecida. Olha que interessante. A desistência do recurso não impede a análise de eventual repercussão geral já reconhecida. E também não impede o julgamento, por exemplo, de um recurso extraordinário ou um recurso especial repetitivo. Olha que interessante, me permitam aqui abrir o artigo 998, parágrafo único, tá? Analisem aí comigo, abram por gentileza. A desistência do recurso não impede a análise de questão cuja repercussão geral já tenha sido reconhecida e daquela objeto de julgamento de recursos extraordinários ou especiais repetitivos. O objetivo do recurso especial repetitivo e do recurso extraordinário repetitivo é o de firmar uma tese jurídica e, consequentemente, um precedente vinculante, tá bom? Então, essa desistência não impede a análise dessa questão já admitida pelo tribunal, quer seja a própria repercussão geral já reconhecida lá no Supremo Tribunal Federal ou mesmo
o julgamento de recurso repetitivo, recurso especial ou recurso extraordinário repetitivo no âmbito do STJ ou do STF. Desistência versus incidente de resolução de demandas repetitivas. A desistência do recurso que gerou o IRDR, imagine um recurso de apelação, e lá no recurso de apelação você percebe que aquela questão ela é unicamente de direito e há uma efetiva repetição desse tema em outros processos. Você requer ao tribunal, você pode requerer ao tribunal que o tribunal instaure o incidente de resolução de demandas repetitivas. Ele vai decidir sobre aquela questão e vai firmar uma tese jurídica, um precedente vinculante. Só que aí você fica com medo do seguinte, caramba, é melhor desistir do recurso, porque pode ser que a tese que vai ser firmada, que essa tese seja contrária aos meus interesses. A desistência ou o abandono do processo do recurso, quando já instaurado o IRDR, não impede que o IRDR seja julgado. É possível repropor o recurso após a sua desistência? Não. Vamos imaginar o seguinte, recurso de apelação. Qual é o prazo? 15 dias. Imagine que você desista no 10º dia. 11º dia, a desistência é homologada pelo tribunal. Como você ainda tem alguns dias, basicamente aqui mais 4 dias, o que você pode pensar? Você pode pensar assim, eu posso, me arrependi da desistência, vou interpor novamente o recurso porque eu ainda estou dentro do prazo. Não pode. No momento em que você interpõe o recurso, há uma preclusão consumativa. Logo, se você desistir, ainda que você tenha interposto o recurso dentro do prazo e a desistência tenha ocorrido ainda dentro do prazo, você ainda tenha prazo, você não pode mais recorrer novamente, tá bom? E a renúncia? A renúncia é basicamente isso que eu falei, só que ela vem antes da interposição do recurso. É um ato dispositivo e é um ato expresso, sempre antes do recurso. É possível uma renúncia convencional por meio de negócio jurídico processual antes mesmo da decisão recorrida? Sim. No início do processo eu já posso celebrar com a outra parte um negócio jurídico processual dizendo o seguinte, nós não recorreremos contra as decisões interlocutórias. É uma renúncia prévia das duas partes, um negócio processual que vai dizer que contra a decisão interlocutória naquele processo não haverá recurso. Olha que interessante. Ou seja, é uma renúncia convencional. As partes convencionam nesse sentido e elas renunciam, tá bom? E por fim, não pode haver aceitação. Aquele que aceitar expressa ou tacitamente uma decisão não pode recorrer. Se o juiz me condena a pagar uma determinada quantia, eu sei que eu posso interpor o recurso de apelação e ao interpor o recurso de apelação haverá o efeito suspensivo. E eu não preciso pagar agora, porque eu interpus o recurso de apelação. Só que ao invés de eu interpor o recurso de apelação, eu simplesmente pago, cumpri a decisão espontaneamente. Veja, nesse caso eu aceitei a sentença. A aceitação me impede de recorrer. Eventual recurso interposto será considerado aqui uma violação ao próprio princípio da boa-fé processual.